Sempre que sou convidada, sempre que posso, eu paro para falar um pouco de gestão financeira, que é um dos braços da administração, né? Um braço muito importante, inclusive. E eu acho importante a gente estar falando hoje para advogados, porque é uma profissão que você é preparado para viver por conta própria, né? O que a gente não é instruído lá é que isso é um negócio. E aí é onde vem os tropeços, né? Porque você vive, você não tem salário como todo mundo, você vive de buscar clientes, administrar o seu dinheiro, mas a faculdade, não sei hoje, ainda não prepara tão bem esse aspecto do empreendedorismo, né? Então, muito legal estar aqui, muito obrigada por vocês terem vindo, pela confiança. E aí eu vou começar fazendo uma provocação que é finanças e direito, será que orna? Tem alguém aqui de família mineira, além de mim? Gente, então só 4 pessoas entenderam o orna, né? Então eu vou traduzir para o paulista. Orna é sinônimo de combina. Tá? É que lá em Minas a gente fala orna, né? Quando tá tudo combinandinho assim, tá ornando. Orna? Combina? Orna combina. Vocês acham que combina? Pois bem, eu acho que combina por conta do que eu já falei antes. Quando você se forma advogado, mais cedo ou mais tarde você vai ser dono de um negócio. Ou você vai ser dono do seu próprio escritório, como a nossa amiga doutora Adriana, ou você vai ser sócio de um escritório, exceto se você for para o caminho da carreira pública, né, de concurso público, o natural é você realmente viver por conta própria. Né? Então, sim, orna falar de finanças para quem estuda direito. Né? E o quanto antes, melhor. Eu achei muito bacana esse projeto, porque a gente tem aqui, né, advogados veteranos, vou chamar de veterano para não entregar a idade, né? Recém-formada, Fernanda. Então, a gente tem aqui veteranos, mas tem muitos começando a jornada. Né? Então, quanto antes aprender, melhor, porque daí você já vai com esse mindset lá para frente, que você vai ter que entender como administrar o seu negócio, que é o seu escritório de advocacia. A próxima provocação é: será que esse assunto é para você? Que interessa eu já sei, né? Que a sala está lotada, então vou lá ver o que tem para aprender sobre gestão financeira. Entendi que interessa. Mas vocês acham que é para vocês esse assunto? Eu tenho convicção que finanças é para todo mundo. Entender a lógica do dinheiro é para todo mundo. Eu queria ter aprendido essa lógica um pouco antes, porque como eu falei, eu sou administradora de empresas e sequer o administrador é preparado para cuidar de negócios, tá, gente? A gente também não é. Na faculdade de administração a gente também não é. E eu fui aprender dando cabeçada, né? Eu sou administradora, como eu falei, mas eu atuo muito parecido, a minha atuação é muito parecida com a atuação do advogado, né? Porque hoje a minha empresa é uma empresa de consultoria em gestão empresarial, então eu estou como vocês ali fazendo consultas, né? As pessoas me consultam sobre como gerir melhor os negócios delas, né? Do aspecto financeiro, mas também estratégico, mas não tem como fugir do financeiro. E quando a gente fala de negócio, a gente está falando do quê? De lucro, de rentabilidade, de ser bem-sucedido, e a métrica disso é dinheiro. Então não tem muito como fugir. Então que bom que vocês vieram, porque realmente esse assunto é para você, é para mim, é para todo mundo. Não dá para fugir. Minha história com o direito. Bom, já falei que sou administradora, então advogada eu não sou. Mas eu estou no 2º casamento com advogado, gente. E graças ao meu bom entendimento de gestão financeira, eu não estou pobre. Porque todo mundo falava assim: você vai casar com um advogado, se separar, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Né? Eu fui boazinha, não deixei ele sair também não. Foi bem justa, né, a situação. Então eu queria contar um pouco dessa história, porque a minha história com o direito, eu acho que conecta um pouco com a história de quase todo mundo aqui. Porque é difícil no começo, né? É difícil para o advogado e é difícil para a família do advogado também. Então eu vi o Sam, meu ex-marido, né,
grande amigo meu ainda, tomar a difícil decisão de pedir demissão do emprego que ele trabalhava para se dedicar a fazer estágio. Porque ele, como muitos aqui, como com certeza a Fê, não veio de família de advogados. Então ele não tinha um nome, um sobrenome na área. Então ele precisava construir uma história o quanto antes. E a gente estava para casar, já namorando 8 anos, não sei quem estava enganando quem ali. Mas agora, né, nas vésperas da gente tomar uma decisão de casar, vai pedir demissão do emprego para fazer estágio. A gente estudou os dois já mais tardia, né, mente, assim, a gente não saiu do colégio e foi. Então, não fosse eu entender minimamente de finanças naquela ocasião, eu não teria sido a noiva que ele precisava para dar o apoio nesse momento. Eu comecei a estudar a lógica do dinheiro, eu tinha por volta de uns 17 anos, quando caiu na minha mão um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Alguém conhece? Olha quanta gente, que maravilhoso. É maravilhoso esse livro, né? Ele caiu na minha mão mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos. E graças a Deus ele caiu antes do Sam resolver que ele queria largar tudo para fazer estágio em direito. Porque eu tinha lido lá uma das dicas, ó, guarda aí, primeira dica da noite, né, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele falava lá que você tinha que fugir da armadilha de depender de salário. O pai rico lá do livro era um pai empresário, né? E o pai pobre era um contador super bem formado, ganhava dinheiro para os nossos padrões de sociedade. Hoje ele era uma pessoa super bem sucedida, né? Porque ele tinha estudado, ganhava um bom salário, mas nada comparado ao que um empresário pode ganhar. E aí ele fala no livro que você tem que fugir da armadilha do salário. Porque dinheiro mesmo tem quem vive por conta própria, apesar de você passar muito tempo tentando descobrir onde ele está. Onde é que está o raio do dinheiro? Mas, né, a gente sabe que é por aí o caminho. Então, eu venho de uma família mineira que é muito agarrado no dinheiro. A gente é econômico. Então, para mim, não fazia sentido. Eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar em alguma coisa que eu tenho certo ali, o salário, né, todo mês naquele dia, imagina, viver assim. Então, o risco naquele momento não era para mim. Mas eu entendia claramente o conceito de que o dinheiro está no risco. Então, eu apoiei, eu falei, bom, um de nós precisa ir por esse caminho. Porque quem tem emprego um dia não tem. Então, na prática, você também não tem certeza da renda. A gente tem a ilusão de que tem certeza. Aí eu falei, Sam, vamos agora que a gente é jovem, que a gente precisa de muito menos, né? Não temos nada ainda, começamos a estudar agora, vamos agora que a gente vai sentir menos do que fazer isso lá na frente. Aí eu fui para o caminho normal, estudar administração, arrumar um estágio, arrumar um trabalho numa empresa, e ele fazendo estágio. Foi muito difícil, porque na hora da conversa ali, tem lógica, a gente é facilmente convencido pela lógica, né? Ser humano inteligente. E aí tudo tinha lógica, mas no dia a dia eu ganhar 2, 3 vezes mais do que ele, aquilo era bem ruim. As mulheres não são preparadas para isso. A gente é preparado para o marido ser provedor. Então foi uma fase complicada para os dois, né? Na hora de conversar tudo bem, no dia a dia a coisa muda um pouco. Mas assim foi, ele fez estágio com um advogado muito conhecido aqui na cidade, foi muito importante para o começo da carreira dele. Esse advogado era do jurídico da prefeitura, então tinha muito a ensinar para ele e ele aprendeu muito e assim foi. Um episódio muito engraçado foi que aí as coisas começaram a caminhar e falou, vamos casar então, marcamos o casamento. Eu fiz promessa, eu tinha começado a aprender a tomar cerveja naquela época, mas eu fiz uma promessa que eu ia ficar 5 meses sem colocar uma gota de álcool para que o exame da OAB não caísse no dia do meu casamento. Porque as provas são domingo. E eu casei no sábado, domingo, e ia pegar um avião para minha lua de mel, né? E quase que cai. Mas eu, né, filho de mineiro também reza muito, né? Então, uma promessinha básica ali, e deu tudo certo, e o exame da ordem foi num final de semana antes. A gente soube o resultado que ele tinha passado lá de primeira,
na minha lua de mel, foi muito legal. Mas a história do perrengue do finanças, né? Alguém cuidando do dinheiro e alguém ali batalhando para empreender, né? Para ter seu próprio escritório. O escritório que ele trabalhava falou: ai, que felicidade que você passou, parabéns, foi útil a sua estada aqui. Mas a gente não tem vaga para advogado agora. Aí tivemos a primeira crise financeira do casamento. Porque a gente já tinha acostumado ele ganhar pouco como estagiário, que a gente não estava pronto era para ele não ganhar nada. E ainda ter que investir para montar um escritório. Porque ele entrou numa que ele queria ter então, né? Um escritório dele. Aí fizemos todo um esforço para montar o primeiro escritório dele. Bom, eu falei aqui do que o Pai Rico, Pai Pobre fala da questão de você não ficar preso no salário. Então, vocês escolheram uma profissão que te permite fazer isso. É difícil, é complicado, tem que tomar decisões difíceis, mas tem isso, né? Tem o pote lá no fim do túnel. Outra coisa que ele fala lá é: trabalhe nem que for de graça para você aprender isso. Aprender a viver por conta própria. Que foi o que ele fez quando estava fazendo estágio. Mas aí eu vou trazer uma dica que já não é do livro, é minha mesmo, das minhas andanças aí. Você quer ter um negócio bem sucedido? Faça boas parcerias. Ele não teria conseguido se ele não tivesse na noiva e na esposa uma parceira para esse jogo. Então a gente tem que se preocupar com isso também. A gente tem que ter parceiros em casa e fora, né? Aí é um amigo que você vai montar junto. Então às vezes essa história de estudar online agora, estava brincando com o Kaique quando a gente estava vindo para cá, que ele ficou 2 anos, segundo ele, fazendo aulas online sem conhecer ninguém, porque todo mundo ficava com a câmera desligada. É muito importante abrir a câmera, fazer contato, né? Quando a gente monta um negócio, são 3 coisas básicas, né? O que eu sei, quem eu sou e quem eu conheço. Porque quem a gente conhece são os primeiros a nos ajudar. Então tem que criar relacionamentos, isso é importante. No Pai Rico, Pai Pobre ele fala isso também. Bom, o Sam montou o negócio dele, foi indo, o escritório, mas não foi indo com a expectativa que ele tinha. E eu tendo oportunidades na minha carreira e a gente meio que se distanciando um pouco nesse processo. Aí ele teve a ideia genial de começar tudo de novo, igual lá no estágio, para estudar para concurso público. Fecha o escritório, numa época que não existia esse negócio de home office, trabalhar em casa, todo mundo olhava feio quando você dizia que o seu escritório era na sua casa, parecia que você era de fundo de quintal. E foi com o escritório para dentro da minha casa para estudar para concurso público. E, infelizmente, esse jogo ele não ganhou, ficou uns 5 anos estudando, até que ele falou, não vou por aí. E eu falando para ele, tá tudo errado, você está buscando a segurança porque você está cansado de trabalhar, não ver dinheiro, mas é assim mesmo o começo de qualquer profissão, principalmente da que você escolheu, que é viver por conta própria. Né? Não, esquece isso. Esse tempo que você está estudando, você está deixando de formar uma clientela, está deixando de aprender a viver com os dessabores de nem sempre ter dinheiro, né? Então, quando eu disse lá atrás que finanças e direito orna, combina, é porque eu vivi na pele esse casamento. Né? Eu sempre entendi que ele estava fazendo a escolha certa, porque, diferente de mim, ele não ia depender de salário. Mas eu entendi, passando com ele por todas essas fases, do estágio, do primeiro escritório, do estudar para concurso, eu tive convicção de que não por acaso o Pai Rico, Pai Pobre tinha caído na minha mão antes disso tudo acontecer. Porque em vez de me desesperar, porque eu preciso de segurança, é da minha personalidade. Lembra aquilo? Se conhecer, quem eu sou, quem eu conheço, eu sabia que eu era medrosa. Então foi importante, bem cedo, começar a entender a lógica do dinheiro para poder passar por aquilo de uma forma mais tranquila.
Não quero desanimar ninguém, muito pelo contrário. Esse papo é para animar, tá, gente? Parece que não, mas é para animar. O começo é difícil, mas hoje ele vive disso, vive muito bem, né? E até eu resolvi me arriscar e hoje não vivo também de consultoria, também não vivo por conta própria, gente. Porque eu realmente estava convencida, mas naquele momento eu ainda não estava pronta para apoiar, mas não estava pronta para fazer. Aí agora, 7 anos atrás, eu sou executiva, não falei nada da minha história aqui, né? Fui executiva por mais de 15 anos, pedi demissão há 7 anos atrás para montar meu próprio negócio, porque eu entendi que agora era a vez de eu fazer a jornada. Perfeito? Então, só queria dizer para vocês que eu entendo o que vocês estão sentindo. Né? Eu estive do lado de uma pessoa que fez a jornada que vocês estão fazendo, seja o estágio que for, quem está estudando para concurso, quem já está no começo, o jovem advogado que está no começo, no escritório pequenininho ainda, ou no escritório pequeno, quem já está há mais tempo. Eu passei por todas essas fases dentro da minha casa, mesmo sem ter ido para a escola de Direito. Aí, o que eu aprendi e queria dividir com vocês? Apesar de ser uma pessoa meio medrosa, né, eu corro riscos controlados, e por isso que eu gosto tanto de finanças, porque finanças te permite correr risco com certo controle, né? Quando você faz. Eu gosto muito de ser livre. É muito importante, é o principal valor para mim, é o primeiro da minha empresa também. Eu preciso de liberdade para ser feliz, liberdade para criar, para falar o que eu penso, para ir onde eu quero ir, para não ir onde eu não quero ir. E como que eu vejo gestão financeira? Gestão financeira para mim é sobre liberdade. Quando você decide que você vai parar a sua carreira por um período para estudar para concurso, a gestão financeira está aí. Ou você juntou o dinheiro para fazer isso, ou foi seu pai. Alguém tem que ter o dinheiro. Não tem como fazer sem. Está grudado. Ah, vou pedir demissão do trabalho para ir para um outro onde ganha metade. Mas é que eu vou aprender o que eu preciso para daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, ganhar 3 vezes mais. Tá, mas você vive com a metade? Então, eu gosto de dizer para o meu pessoal lá na empresa que eu sou tão conectada com gestão financeira porque, para mim, é o que me dá liberdade. Eu acho muito triste você ir num restaurante, por exemplo, e ficar escolhendo no cardápio pelo preço. É claro que quem faz uma gestão financeira adequada não vai todo dia comer o que quer, o que gosta, não é caviar todo dia, né? Você faz ali o controle, mas o dia que você fala, hoje eu vou sair com meu marido, com a minha esposa, com meu namorado, aquele dia você tem que poder pagar o que você está com vontade. Depende de fazer uma boa gestão financeira. Tem gente que vai sem ter o dinheiro mesmo. Mas isso acaba, né? Tem vida curta, porque daí você estoura o limite, paga o mínimo do cartão, ou seja, você vai até o limite do seu crédito no banco. Daqui a pouco a sua liberdade acaba. Né? Porque tem uma frase que eu gosto muito que é: nós somos livres para decidir o que quiser da vida, mas somos reféns das consequências. Somos livres para fazer o que quiser na vida, mas somos reféns das consequências. Então eu posso ser completamente livre e sair gastando mais do que eu ganho hoje. Isso não vai durar para sempre. Agora, se eu crio esse mindset de planejar o gasto, mesmo quando eu faço coisa errada, hoje eu chutei o balde, estou depressiva hoje, vamos lá, vou trazer uma bolsa nova para casa porque eu mereço. É uma vez, não é o seu hábito. Quando é exceção, tá tudo certo, você contorna depois, fica ali 1 mês sem sair com os amigos e tá tudo certo, volta tudo ao normal. O duro é quando isso é sempre, né? Aí eu queria dividir com vocês outro pensamento meu. Gestão financeira é mais do que uma ferramenta de controle do dinheiro, é um mindset. Eu vejo que muita gente deixa de aprender esse conhecimento fabuloso que é saber cuidar do dinheiro, dominar o dinheiro, botar ele para trabalhar para você e não você trabalhar para ele, porque não gosta de controle. Eu detesto esse negocinho de ficar controlando notinha de tudo que eu gasto, não sei o que, eu odeio isso, mas não se trata disso. O controle é necessário para você analisar os números e tomar decisões.
Mas gestão financeira não é sobre controle, perfeito? Gestão financeira é sobre como você encara ação e consequência. A gente não vive num mundo mais de permuta, né? De escambo. Tudo é a base do dinheiro. Então eu preciso entender a lógica dele. Faz sentido? Faz sentido aí, fundão? Sim. Tudo bem. Aí, no jogo da vida, tudo que fazemos gera uma receita ou uma despesa. Porque tudo gira em torno do dinheiro. Ah, eu resolvi que eu vou ali tomar um cafezinho. Tem que pagar por ele. Eu vou fazer ginástica. Tem que pagar por ele. Vou fazer uma viagem. Tem que pagar por ele. Quero pôr meu filho na escola. Tem que pagar por ele. Vou fazer direito. Opa, tem receita aí. Então, das duas, uma. Ou eu estou gerando um gasto, ou estou gerando uma oportunidade de receita. Então, tudo gira em torno disso. Eu preciso entender essa lógica. E aí, o bacana de você escolher uma profissão onde você vai viver por conta própria desde sempre, é que você vai treinando a sua cabeça para ir atrás de oportunidades, porque você não está no quentinho ali, confortável, que todo quinto dia útil tem salário. Então, você treina o cérebro para ir atrás de oportunidade de receita. Essa é outra dica lá do Pai Rico, Pai Pobre. Se quer viver por salário por um tempo, vai atrás de renda extra. Vai fazer renda extra. Não fica amarrado só naquele dinheiro ali, não. Você não vale só o que está no seu lerite. Bota a cabeça para funcionar. Então, de novo, gestão financeira é uma forma de pensar. Não é o controle, não é uma planilha. Mesmo que você não controle todos os cuponzinhos, se você tem esse mindset, você vai lá no banco e bota aquelas... Porque a tecnologia é maravilhosa e hoje tem recursos, né? Você bota lá, travar em R$500 o orçamento. Pronto, não precisa de notinha de nada. Só precisa acompanhar se está dentro ou fora dos 500. É que a gente cria uma série de desculpas para não fazer isso. Porque a gente está com o pensamento errado. Quando a gente faz gestão financeira, não é porque a gente não vai gastar com nada, vai ficar só economizando. Deus que me livre uma vida dessa para mim. Né? Não é sobre isso, é sobre saber exatamente os impactos de cada decisão, de cada compulsão que a gente tem. Gestão financeira é sobre saber onde estão as receitas potenciais. Então eu escolhi fazer direito, falo, nossa, essa é uma profissão bacana, né? Porque advogado ganha dinheiro, perfeito? Todos os advogados lá têm um carro legal, se veste bem, passeia com a família, então é uma profissão legal. Então eu vi ali uma oportunidade de receita. O próximo passo é entender os gastos associados a essa receita. Você tem que fazer o melhor arranjo possível entre receita e gasto para poder sobrar. Eu vejo muita gente, ainda mais agora nessa fase de vamos co-criar nossa realidade, vamos mentalizar e mandar para o universo, eu quero aquela casa legal, eu quero aquele carro legal, né? Vamos programar o cérebro para pensar positivo e atrair coisas positivas. A gente não pode ser ingênuo que com a casa vem o IPTU, com o carro vem o IPVA, vem a manutenção preventiva, DPVAT, licenciamento e uma lista que não acaba mais. E não tem nada de errado, eu não vou evitar de ter um carro só por causa disso. Eu preciso trazer para a consciência de que não basta eu só sonhar com uma vida melhor, porque tudo que eu faço, toda decisão que eu tomo no dia a dia, gera uma potencial receita. O gasto é certo. Tá? Ah, comprei o carro, vou fazer viagens de Uber. Ok, até você se cadastrar no aplicativo, começar a ter chamada, receita é um potencial. O gasto com o carro já está ali. O gasto vem sempre primeiro. Então, quando a gente tem esse mindset, a gente vai organizando. Bom, com a profissão de advogado vem também a necessidade de montar um escritório. Quanto é que custa ter um escritório? Quanto é que custa ter uma secretária? Eu vou levantando isso tudo. Aí eu falo, vixe,
Quantas horas de consultoria eu tenho que vender para pagar isso? Baseado na tabela da OAB. Ainda tem a tabela de valores mínimos dos honorários, né? Perfeito. Aí você vai lá e vê quanto disso eu tenho que fazer. Aí você faz a conta se dá para fazer aquilo num dia, num mês. Fala, vixe, mesmo que eu tenha cliente, eu não dou conta de atender isso tudo. Então a estrutura de custo tem que ser menor. Ou tem que trazer alguém para dividir. Entende que não é parar de sonhar. É sonhar e viabilizar. E o viabilizar implica em fazer conta. Mas a calculadora faz. É um mito achar que gestão financeira... eu não gosto de gestão financeira porque eu odeio matemática. Gente, matemática de gestão financeira é matemática da 5ª série. Somar, multiplicar, subtrair e dividir. Todo mundo sabe. Não é matemática sofisticada. Então, planejou, faz conta. Né? Divide lá, vou ficar 1 hora na consulta, eu quero atender 8 pessoas por dia, quanto é que dá isso pela tabela dos honorários? Quanto que eu quero, quanto que eu preciso para levar uma vida ligeiramente confortável? Só para ter um número, 5 mil. Eu consigo atender para gerar 5 mil? Consigo. Quanto que vai gastar a estrutura aqui do escritório? 6. Não vai dar. Vou ter que atender mais, ou trazer alguém para atender junto comigo e por aí vai. Quando você faz gestão financeira, o número fica te convidando a pensar caminhos. Ele fica te instigando a buscar a solução. É mágico, garanto a vocês. É mágico, mas tem que começar. Gestão financeira é sobre quanto valem as nossas ideias. É quanto vale o que a gente sabe, né? Eu vendo consultoria financeira, então quanto vale a minha hora? Quanto vale a hora de vocês como advogado? A tabela da ordem é o mínimo que você deve cobrar. Não tem limite para cima. Quando o pessoal faz concurso público, carreira de desembargador, até de ministro, é claro que eles ganham muito bem, mas a riqueza deles não vem do salário de ministro, não. Vem da autoridade que ele cria por ser ministro, desembargador, que aumenta a hora dele de consultoria. São os projetos que ele faz por fora. Então, quando eu estou o tempo todo olhando gasto-receita, eu fico buscando alternativas, porque você não tem como aumentar as horas do dia, são 24 horas para todo mundo, o tempo é muito democrático, né? Mas você fala, bom, se eu não posso trabalhar mais do que 10 horas, então eu tenho que ganhar mais por hora. Como é que eu faço isso? Ou eu tenho que gastar menos, e por aí vai. Então, entende como o número fica te convidando a pensar, a buscar soluções? Eu posso garantir a vocês que entender a dinâmica das finanças empresariais faz bem para a carreira. Eu não vou entrar aqui como as finanças ajudaram a minha carreira, para a gente não gastar muito tempo, porque eu já contei toda a história do Sam. Mas para mim foi muito importante, de novo, ter começado a ter contato com isso muito cedo. Porque eu sou administradora de empresas, mas eu entrei na carreira pela área comercial, então eu fazia preço. Comecei a entender a lógica do preço, de margem, né? Cobrar mais alto um pouquinho para sobrar mais. À medida que a minha carreira foi avançando na área comercial, eu passei a vender projetos. E eu competia com empresas estrangeiras. A empresa que eu trabalhava vendia softwares de missão crítica, softwares muito caros, softwares de 15 milhões, 20 milhões. E eu concorria com empresas internacionais. O meu discurso para vender era em cima de gestão financeira, porque eu fazia financiado pelo BNDES. Então, o fato dele ficar 5 anos com carência para pagar, aquele dinheiro aplicado fazia com que o meu preço fosse mais barato do que o meu preço era mais caro, mas eu custava menos, porque eu gerava uma receita temporária para ele ali, que era uma receita financeira. Então, acredite em mim, é um conhecimento que vale ouro. Só que não basta entender do dinheiro. É preciso entender de si próprio. Por que a gente tem as convulsões por compra
né? E se aplica igual na vida pessoal e na vida profissional. A pessoa que gasta muito na vida pessoal, o escritório dela é lindo, não falta nada, tem caneta para mais gente do que existe no escritório, tudo é muito também, porque lembra, é mindset. Então a gente precisa se conhecer. Eu gosto de pensar que o dinheiro é uma energia neutra, mas a nossa decisão não é. Ele vem com toda a nossa carga. Se eu sou uma pessoa medrosa, estou trabalhando isso na terapia já tem uns anos. Se eu sou medrosa, o meu negócio não vai para frente porque eu tenho medo de investir e perder o dinheiro, ficar agarrado naquele dinheiro que eu juntei. O meu negócio não vai para frente. Eu não sou agarrada, eu gasto tudo que aparece, eu gasto. Meu negócio também não vai para frente, porque não sobra para investir na coisa certa. Então, tudo que a gente toma de decisão na vida, por trás da decisão está quem nós somos. Então, o dinheiro é muito emocional. A gente precisa olhar para isso. Tem que fazer curso de gestão financeira comigo, mas tem que fazer terapia também. Tem que entender como é que você lida com ele, como é que ele conversa com você. Ah, eu não gosto de ficar olhando o banco, não. Tá negativo, tá baixinho, isso me deprime, deixa eu ir para a rua vender mais. Mas se eu estiver vendendo no preço errado, não adianta vender mais. Então presta atenção nisso, gente, dica importante, o dinheiro é neutro, mas as decisões que a gente toma sobre o que fazer com ele, não. Traz muito da nossa história e a gente precisa entender. Eu não estou falando só de gastar muito, não. Eu falo até de botar preço. Então, a Ordem dos Advogados, ela dá uma tabela mínima de honorários para você. Aquele advogado que o Sam odiava, que é aquele que fazia abaixo da tabela para não perder cliente, ele está destruindo o mercado dele e seu. Mas o que é isso? É a insegurança dele de não pagar as contas no mês. Eu vou perder. Ele não acha que vale R$500 a consulta. Aí ele oferece por 200. Aí entra empoderamento, entra com autoconfiança. Eu entender que aquela hora vale 500. Não dá para fazer 200? Não posso. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver muito seguro de que realmente vale os 500. Eu já vi advogado olhar a tabela e falar, imagina, ninguém vai pagar isso. E na verdade a gente vê ministro cobrando 300 vezes o que está na tabela. Entende? Então, tá vendo como é emocional? O gastar demais é emocional e o botar preço errado também. Receita e gasto. Tudo que a gente faz, né? Tá gerando um potencial de receita e um gasto certo. Olha para o emocional. É muito importante vocês olharem isso. Ter dinheiro é uma combinação de visão e controle. Eu não tenho dinheiro só porque eu fico controlando tudo. Quem controla demais tende a ser o medroso que eu falei, eu, lá atrás. Quase curado. Quem controla de menos não tem visão de futuro, né? Não tem visão generalista das coisas. Eu preciso pensar o que eu quero para a minha vida, que tipo de escritório que eu quero ter. Eu quero ser sócio, né? Quero ser associado a um escritório, quero ter o meu, quero prestar concurso. O quê? Forma essa visão na sua cabeça, que é a primeira coisa que tem que ser feita. Olha lá, o que eu desejo para mim. Depois vem tornando isso real, entendendo quanto é que custa, qual o esforço que vai ser necessário. Entra na guerra que faz sentido para você. Daqui a pouco você se coloca um objetivo tão grande, e aí você vê que no dia a dia não dá, você chega no final do dia esgotado, atendendo todo mundo, atirando para tudo que é lado, e atende tudo quanto é tipo de processo que vem. Forma a visão, depois vem para a realidade, vê o que você aguenta fazer hoje. Começa a controlar se aquilo está dando certo, porque você simplesmente fazer um plano de negócio, como a gente chama em finanças, né? Que quando você pega um sonho e bota número nele, o nome técnico disso é plano de negócios.
Se você não acompanhar, você não sabe se as ideias estão funcionando ou não. Às vezes você pode ter pensado que ia dar para vender por um valor mais alto a hora, não deu certo. Achou que dava para atender 5 clientes de uma vez, não deu certo. Você tem que o controle faz parte da análise para você poder melhorar. Então não dá para viver sem controle. Mas não está aí a questão. Está no que você faz com o que os controles estão dizendo a respeito da sua gestão e como você lida com o dinheiro no seu negócio, na sua vida. Eu de verdade acredito nisso, gente. Por isso que eu pus meu nome ali embaixo. É possível ser e ter qualquer coisa na vida. Você só precisa de 2 coisas: tempo e dinheiro. Tá fácil então, né? Todo mundo tem tempo sobrando e dinheiro, então, nossa senhora! Bem difícil. A boa notícia é que a gente não precisa ter muito tempo, nem muito dinheiro. Um pouquinho de cada um já ajuda. É possível ter tudo que a gente quer, tendo tempo e dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, eu vou mais rápido. Se eu tenho pouco dinheiro, eu vou mais lento. Então, tem muito aqui que é estudante ainda. Acredite ou não, vocês estão super atarefados, mas vocês têm tempo. A gente achava que não tinha quando estudava, não é? Mas depois que tem esposa, filho, cachorro, a casa, dá uma leve piorada. O tempo fica um pouquinho mais escasso. Então, nessa fase onde a gente tem pouco dinheiro, que é o começo da carreira, é a fase que a gente tem tempo. Pelo menos um pouco mais do que você vai passar a ter dali para frente. Então é a hora de fazer pequenos passos. Porque vai demorar, porque você não tem dinheiro para fazer de uma vez, mas você tem tempo para esperar. O duro é quando a gente não começa jovem e aí vai se aproximando, 40, 50, e você não fez a lição de casa, e não tem nem o dinheiro e nem tempo mais. Então, tudo a gente pode ter com essas 2 coisas ou um pouquinho de cada um. Eu trouxe até um exemplo para vocês do que em finanças, como é que o tempo age. Alguém tem 4 mil aí para me emprestar? 8 mil, 12 mil. Não sei se é o caso de vocês ou não precisa responder. Mas é muito raro as pessoas terem. Entrar na conta agora e ter 4 mil dando sopa lá de bobeira. 8 mil, 12 mil. Salvo exceções, é muito raro ter. Não é tanto dinheiro assim. A gente que está começando aí, os estudantes, parece uma fortuna, né? Sei como é que é, porque eu já tive a idade de vocês. Mas o fato é que vocês vão ver com o tempo que não é uma grande fortuna. Então, não é normal as pessoas terem 12 mil lá, dando bobeira. 4 mil que seja. E 50 reais para um McDonald's esse mês? Alguém tem? Todo mundo tem. Todo mundo tem. 50 reais, infelizmente, hoje é tão pouco. Quem é pai de família sabe. É tão pouco que a gente olha para ele e fala, não dá para fazer nada com 50 reais. Parece que não vale nada. Mas todos nós temos. Dá uma forçadinha ali, até quem é estudante, dá uma forçadinha, sobra 50 no mês. Aí eu vou mostrar para vocês a mágica do tempo em cima de 50 reais. Brasil, melhor lugar do mundo para guardar dinheiro, mas onde se guarda muito pouco comparado a todos os países do mundo. Aquela tabela ali é o seguinte, se você guardar 50 reais todos os meses, por 60 meses, estou falando de 5 anos, você vai ter poupado 3 mil reais. Você vai ter, ao final do período, para fazer conta redonda, 4.100 reais. Pô, Rosângela, 5 anos é o tempo da faculdade. Eu quero ver todo mundo se formar com 4 mil na conta dando sopa lá. Eu perguntei se tem, não tem. Né? Tem que se formar com esses 4 mil dando sopa lá, passa muito rápido. Mas olha que coisa maravilhosa, juros compostos, né?
Você não está com pressa. Não precisa ser daqui a 5 anos. O mesmo 50 vira 12 mil, 11.501. Você vê que triplica, né? Só dobra o tempo, mas o dinheiro triplica. Rosângela, já fiquei tão animado com esse jogo dos juros compostos, que eu vou botar 100zão logo. Agora meu lado curitibano falando. R$100 no mesmo prazo de 120 dias, R$23 mil. Com certeza vocês não conhecem muitas pessoas que têm lá 24 mil dando sopa na conta. Mas todo mundo conhece alguém aqui que podia ter economizado R$100 por mês. Melhor país do mundo para guardar dinheiro. Agora que a gente está toda hora reclamando que o juro subiu, agora é hora de fechar todas as torneiras e guardar dinheiro. Está estudando ainda? É agora que guarda o 100zão para montar o escritório lá quando se formar. É agora que você está estudando para concurso, mas dá uma espremidinha um pouquinho mais e faz sobrar 100 para poupar. Porque quando está caro para a gente comprar as coisas, é a hora boa para guardar o dinheiro. Principalmente porque os 50 não compra nada mesmo. Né? Vamos guardar. Só não troca. Porque a hora que a gente troca, ele vaza da carteira, não é assim? Enquanto ele está lá, 50, ninguém tem troco, vai ficando aí. Né? O Pix foi uma tragédia na nossa vida. Porque a gente, quando ninguém trocava, a gente não comprava, né? Aí agora, se o cara não tem troco, você não faz um Pix? R$2. Olha o que fizeram com a gente. Agora a gente troca o dinheiro, facinho. E ele, ó, vaza. Chuva no deserto. Nos obrigou a gastar R$50. Não é? Toma aqui os R$50. Tem uma música que você não tem? Então, em vez de falar para outra lá que tá no motel, toma aqui os R$50, fala para sua conta poupança, toma aqui R$50. Em 5 anos tem 4 mil. Em 10 anos tem 12 mil, gente. Por isso que é tão baratinho fazer previdência privada para filho. R$30, quando ele está com 18 anos, a faculdade está paga já. É a mágica dos juros correndo ali. Faz uma poupancinha programada, todos os bancos têm. Já sai direto da conta, você nem vê, você nem precisa tomar a decisão. Deixa aí, R$50. Faz sentido, gente? Eu queria dizer para vocês que gestão financeira é hábito. Quando você começa, é um pouquinho mais difícil, mas hoje tem tecnologia a favor, como eu falei, você bloqueia no próprio app do banco para não deixar você passar de tal valor no cartão. Aí a hora que bloqueou, já vai dar aquele medão assim, não senhora, acabou o dinheiro. Você vai ter que tomar uma decisão com relação a isso. O melhor dia para começar é hoje. Eu trabalho com finanças empresariais. A lógica do dinheiro dentro de uma empresa é um pouco mais sofisticada. Né? Porque com o mesmo dinheiro você pode ter lucro ou prejuízo. Entrando a mesma coisa e saindo a mesma coisa de dinheiro. Depende para o que foi essa destinação. Então, é um pouco mais complexa, mas a base é a mesma. A base tem que entrar mais do que sair. Mas eu ganho muito pouco, estou começando agora, não dá para... Renda extra. Já vai criando esse setup na cabeça, porque vocês vão viver por conta própria, a profissão que vocês escolheram, já vai começando a pensar assim. Né? Não dá para gastar menos, porque eu já gasto tão pouco, porque eu ganho pouco, então vamos começar a pensar em renda extra, fazer dinheiro, parcerias. Às vezes eu não tenho condição de atender mais, mas um colega tem, né? Mas eu que abri a porta para ele, é o mesmo cliente, né? E aí você vai ver que tudo que a gente olha expande, não é isso? O dinheiro é igual. No começo dá uma tristeza ficar olhando no banco todo dia, porque às vezes não tem lá 4 mil dando sopa. Mas o hábito de fazer isso, vai por mim, experimenta, começa a sobrar, porque é da cabeça.
Então, se você traz isso para a consciência e começa a fazer e vê que você não está conseguindo por conta de um comportamento, é hora de procurar ajuda para o comportamento. Não é mais hora de fazer curso de gestão financeira. É hora de eu olhar para a minha relação com isso. Porque a gente faz coisa muito mais difícil na vida do que simplesmente controlar quanto que sai por mês. Né? Vocês, então, mexer com lei no Brasil? Mais difícil do que isso? Prender no aplicativo lá, só pode gastar quinhentão, isso é fácil, mole, criança faz. A gente tem que querer. Tudo na vida é a combinação de saber do que se trata, passar a fazer no dia a dia, que é onde a habilidade se estabelece, né? Eu transformo informação em conhecimento de fato e eu preciso querer fazer. Todos nós somos muito bem intencionados, ninguém quer ser pobre, ninguém quer passar dificuldade, a gente não quer nada de ruim. Então por que a gente não faz? Não fica brigando com isso sozinho, não. Hoje tem tanta forma, né? A gente, graças a Deus, vive um momento histórico onde você dizer que faz terapia, que você procura ajuda de um coach, ninguém olha feio para você. O meu irmão precisou de psicólogo, ele era criança, tinha 8 anos de idade. O meu irmão é a única pessoa que eu conheço que repetiu a 2ª série do primário. Foi super julgado, minha mãe também. A professora falou, ele é muito disperso, ele não presta atenção e tal, acho que ele precisa ir para o psicólogo. A minha mãe teve a coragem de dizer pra gente que ele não quis ir. Oi? O menino de 8 anos não quis ir? Hoje eu sei perfeitamente que ela que não quis levar. Porque o preconceito era tanto que o filho faz terapia, que o filho vai no psicólogo. Não tem mais isso, graças a Deus. O mundo é outro hoje. Né? Então, vamos aprender a cuidar do dinheiro, mas vamos olhar para a gente também. Porque se a gente estuda, toda hora é uma consultoria nova, toda hora é um curso novo, toda hora é um e-book que eu baixo lá. E eu continuo do mesmo jeito, tem alguma coisa me travando para fazer o que precisa ser feito, porque ter dinheiro todo mundo quer. Olha para isso. O dinheiro é emocional também. Tá? O melhor dia para começar é hoje. Eu sou tão econômica que eu vim com a mesma blusa hoje, gente, que eu usei no ensaio fotográfico. Você viu? A pessoa leva a sério esse negócio de só gastar se precisa. Né? Que é para investir na empresa, para crescer, para ganhar mais lá na frente. Quero ter dinheiro lá na frente. Quando eu não tiver essa destreza que eu estou agora de ficar andando para lá e para cá. Quando eu quiser ficar mais sentada do que andando, o dinheiro tem que estar lá no banco trabalhando por mim. Né? Foi coincidência, gente. Eu não sou tão agarrada assim, não. Até compro umas coisinhas. Gente, nós tínhamos pouco tempo hoje. O tempo é curto, mesmo a gente voltando, né? Finanças é um tema que daria o dia inteiro de um workshop aqui, né? E então a ideia era provocar para que vocês olhassem para isso.